colocou uma claridade aí, não sei o que foi que você colocou. Pronto, já começou. Tá, Vai. como você considera o seu processo de ensino-aprendizagem diante da sua limitação? Bom, eu estudei na década de 80, né, que foi uma época que eu vim para estudar nas escolas. Eu considerei o meu processo de aprendizado assim, muito mais do que o aprendizado na escola, porque eu aprendi. Tinha aquelas matérias que eu tinha mais dificuldade, como todo mundo, né, mas eu aprendi. Eu considerei um aprendizado para a minha vida, um aprendizado geral, porque eu precisei me esforçar em decorrência do fato de que as pessoas não estavam preparadas para lidar, né, comigo. Então, assim, não existia processo inclusivo. Existia porque tinha o processo de itinerância, a gente entrava no ensino regular. Tinha uma tal de dessensibilização que o itinerante ia fazer, ou alguém, só que quando eles iam era no meio do ano, aí a gente era que tinha que dessensibilizar o colega mesmo. Então, eu sou cara de pau, sou sem vergonha, então o que eu fazia? Eu chegava lá e falava, bom, já que eu estou aqui, eu estou dentro. E aí eu me incluía, entendeu? Eu me incluía, e aí eu chegava e falava, olha, eu estou precisando de tal coisa. E assim, por exemplo, o professor, quando ele ia ensinar, né, ele ensinava muito por código. Então, ele estava traçando ali, corta aqui, põe para cá, comandos, passa. Né, pra ver se eu entendi. Não era para mim, era para a turma. Por exemplo, o professor está passando uma coisa no quadro para você, ele passa lá, escuta aquele barulhinho do quadro, ele fala, beleza, ó, isso aqui vem para cá. Olha aqui, não é assim que eles ensinam? Você está vendo, você sabe o que é que está indo para lá, o que está indo para cá, o que está... Você sabe que a gente via um monte de... A gente imaginava todo mundo dançando, as letras dançando. Isso é pra cá. Aí eu queria saber quem era que vinha para onde, como é que era, né? Então, assim, eu perguntava, né? Tinha uma professora de matemática que ela ensinando equação do Segundo grau. Tá dando certo aí, João Pedro? Tá. Equação do segundo grau. Sistemas de equação. Tinha aquele sistema de tinha. equações? Na verdade, é o sistema de equações. Essa professora, ela falava assim, chegou a terceirinha. Eu penso que é a terceira equação que se formava, né? Porque normalmente tinha duas mini equações, né? Que delas você formava uma terceira que era a junção das duas, né? Sistema de equações. Estamos aqui vendo isso. E aí ela chamava de terceirinha. E tinha um tal de lé com lé, cré com cré, um sapato em cada pé, que era quando você desmembrava. Olha, isso era muito interessante, né? E Não, Não é pode você continuar. não, É porque ele está cortando um pouco do seu cabelo. tá atrapalhando? Não. É ele que tava mexendo. Ele está mexendo muito a câmera. Ah, entendi. Para, mãe. Tá, agora põe no seu joelho e fica parado. Melhor, meu filho. Pode ir Posso? falando. Então, o que acontece? Isso para mim foi um aprendizado muito rico, porque eu também aprendi que a gente tem que... Como eu sou muito cara de pau, porque tem deficientes visuais e cegos que são tímidos. Eu não. Então, se eu não estava... Olha, nas instituições religiosas, onde foi que eu estive, que eu sempre fiz cursos aqui e ali, eu sempre... A pessoa fala, tal coisa é assim, fazendo gesto, e eu dizia assim como? Então, eu sempre mostrava para as pessoas que eu estava ali, mas não para me atrever contra elas, mas para lembrá-las que eu estava precisando do socorro delas ali. Mas assim, eu sempre fui muito respeitada. Só uma vez que uma pessoa falou para mim que eu era insuportável, que eu era atrevida, que eu queria estar, que eu queria me inserir mesmo. Eu falei para ela, olha, me perdoe, mas eu preciso ser insuportável, eu preciso continuar sendo, para que eu esteja à altura das pessoas no mundo. Senão, minha filha, se eu não for chata, insuportável, que você está dizendo que eu sou atrevida porque eu vou atrás, aí eu vou ficar na praia. E até pra você ter o seu espaço, né? Lógico, a gente tem que se incluir. Mas assim, foi uma visão dela, a maioria das pessoas não viam assim, não. Mas é um direito que ela tem. E nas escolas que você estudou, você foi alguma vez, as escolas tinham sala de recurso, você estudou em escola pública, em escola particular? Eu estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular, sempre em escola pública. Na verdade, aqui no Distrito Federal tinha um sistema de professor itinerante. O que acontece? A gente tem uma escola especial ali na L2, que a gente tinha algumas aulas de reforço lá, de alguma... assim, na verdade, não era nem tanto de reforço. Para aprender a utilizar o Soroban, que está ali, eu vou mostrar depois para vocês, para aprender a utilizar o Soroban, que é uma das formas de se fazer conta, que é melhor para o cego. Então, a gente tem o cubaritmo, que eu não tenho, que é usando uns cubinhos, e arma as contas, as operações mais ou menos como vocês, só que
com os cubinhos, assim, com os números em braille, né? Com os dadinhos. E tem o soroban, né? Que eu aprendi. Então, se você tinha aula de mobilidade, que era para aprender a andar sozinho. E dessa parte do ensino especial, nos era oferecido, tanto para escolas públicas quanto para particulares, professores itinerantes, ou seja, professores que iam, que tinham conhecimento do braille, que iam às escolas para transcrever o nosso material para o braille, para transcrever as provas, as redações, para que o professor que não sabe o braille pudesse ler, corrigir nossos trabalhos e para fazer, muitas vezes, um trabalho de sensibilização. Então, existiam apostilas que eram gravadas, outras que eram passadas para o braille. Então, era esse o trabalho do professor itinerante, né? E muitas vezes de tentar resolver, alguns alunos levavam para o itinerante problemas de professor com eles. Eu não, eu resolvia tudo direto lá com o meu professor. Porque o itinerante não ia todos os dias, ele ia 2 vezes por semana à escola. E quando que você aprendeu o braille? Assim, foi no seu ensino fundamental? O braille eu aprendi lá em Belo Horizonte, num colégio para cegos, um internato que na minha infância, eu teve um período que de 76, aí em 77 teve uma interrupção. De 76 a 80, eu estudei no internato, eu e meu irmão, né? Que eu tenho um irmão que também não enxerga. Então a gente estudava nesse internato lá em Belo Horizonte, por sinal muito bom, me deu uma base excelente esse colégio. E lá eu estudei até a 3ª série, até a 2ª, na verdade, a 3ª eu já fiz aqui. Por quê? Porque eu tive problema de saúde e eu tive que parar um ano para resolver meus problemas de saúde. Aí, durante um ano, eu não estudei. E aí, eu aprendi o braille lá, nesse colégio, pequenininho. Tá, e o soroban, você aprendeu também? Aqui em Brasília. Eu comecei a aprender lá. Na verdade, a gente teve a primeira noção lá e as operações foram feitas lá. Entendi. E qual a estrutura que você recebeu assim? Aqui. Pelas escolas, aqui em Brasília. Porque lá em Belo Horizonte você estudou num colégio onde tinha uma estrutura, né? Aqui a gente que tinha que estruturar. A gente não tinha... Né, tinha essa estrutura aí da itinerância, né, do ensino especial, mas dentro das escolas regulares, na verdade, a estrutura ela não existia muito, assim, o despreparo, mas como eu sou muito cara de pau, às vezes o professor olhava para mim assim, meu pai do céu, aí eu quebrava aquele gelo. Eu falava, eu estou aqui porque eu dou conta, a gente só vai ter que conversar, porque vão ter algumas coisas que vão ter que ser feitas um pouquinho diferente. E eles falavam, no decorrer do ano, os professores falavam que se surpreendiam muito positivamente comigo e com o meu interesse, né? Graças a Deus, eu tinha uma boa relação, já tive uns quiprocós, porque também faz parte da vida, né? Sim. Mas, assim, eu tinha, no geral, uma boa relação com meus professores, né? Mas, assim, em termos de estrutura, é um pouco complicado ainda nas escolas. Ainda é, principalmente porque tem pessoas, e eu acho que hoje o complicador maior é que as pessoas parece que estão com menos amor, estão fazendo concurso por fazer, aí você chega numa escola de ensino regular, poxa, eu ouvi uma professora dizer, e ela disse na minha cara, ela dando aula para uma deficiente auditiva e falando, eu não estou aqui para dar aula para surdo, eu não estou aqui para dar aula para cego, eu mal dou aula para essas pestes que tem aqui, entendeu? E eu sou obrigada a dar aula para surdo, para cego, quem tem que trabalhar com vocês é quem é preparado para vocês. Eu falei, não, quem tem que trabalhar com a gente são vocês, a gente mostra para vocês e vocês podem ter um respaldo aqui e ali. Eu fiquei muito chocada, eu ouvi isso em 2007, eu fiquei extremamente chocada de ouvir isso de uma profissional da área de educação, mas eu ouvi. Entendeu? Que no tempo que eu estudava, eu nunca escutei. Às vezes o professor chegava para mim e dizia, você vai ter que me explicar, porque eu não sei como trabalhar com você. Mas essa mulher, já ouvi professor falar, para que você estuda? E eu não posso falar aqui, porque tem uma criança, que eu falei para ela.
Você sentiu alguma dificuldade quando começaram a trabalhar o Braille com você? Porque você foi alfabetizada pelo Braille, né? Fui. E você teve alguma dificuldade, assim? Sentiu algum... Não muita, não porque muita, né? eu sou cega de nascença, né? Eu já adiantei uma pergunta. Não, tranquilo, né? pode Então, falando. como eu sou cega, é até bom que qualquer coisa elimina, né? Sim. Eu sou cega de nascença, né? Por glaucoma congênito absoluto, tá? Não põe esse nome no filho. Tem gente que põe, né? Pois é, não põe, tô brincando. É porque as pessoas ouvem as coisas e acham bonito, né? Glaucoma congênito absoluto. É o glaucoma congênito, porque você nasce com ele, absoluto, porque não existe nenhum resíduo visual, né? Porque existe o glaucoma parcial, que ele pode ser adquirido ou congênito, né? Que o glaucoma é atrofia do nervo óptico e aumenta a pressão do globo ocular. Então, é esse o problema que eu tenho. Então, como eu já nasci cega, tudo foi mesmo nessa área tátil, sempre mais tranquilo. E era um colégio para cegos mesmo, então, até os métodos da escola eram muito bons, então não foi difícil. No contexto familiar, como foi a recepção da notícia, Neile? Olha, a minha família é maravilhosa. Claro que a gente tem problemas, como todas as famílias. Sim. Às vezes um pouco de superproteção. Minha mãe, quando vai sair, tem que deixar a casa abastecida de comida. Parece que ela vai sair e vai me deixar no deserto. E que não vai voltar, né? Que não vai voltar nunca mais. Mas acho que mãe assim, com quase toda mãe faz isso com os filhos, né? Vai viajar, aí só falta falar, ó, escova dente, você tá velha lá, eu tô com 45 anos, escova dente direitinho, toma banho, vai pra cama direitinho, né? Coisa de mãe mesmo. Mas assim, existe uma preocupação maior naturalmente. A notícia, a princípio, assim, porque olha só, eu e meu irmão, nós nascemos em cidade do interior. Nós nascemos no interior de Goiás. A maioria dos filhos da mamãe foram pegos por uma parteira que é minha avó materna. E foi minha avó que me pegou. Quando eu nasci, meu irmão já tinha nascido. Então ela já sabia que era uma cega. Ela só olhou e falou, valha, meu pai do céu, outra. Então a sua mãe só ficou sabendo no momento do seu nascimento, né? No meu caso, o meu irmão foi, porque no nosso tempo, porque hoje as crianças já nascem de olho arregalado. No nosso tempo, né, quer dizer, Vanessa, no meu, você não, você é jovem, mas no meu tempo, as crianças abriam o olho com o quê? Com 3, 4 meses, às vezes até 6 meses, né? Passou daí, não abriu o olho, já era preocupação. E aí que foram observar que o olho do meu irmão era diferente, ele tem até um certo resíduo visual. E aí que foram levar ao médico, né? E assim, a relação da minha família com isso, a princípio foi muito preocupante, porque a minha mãe achava que agora ela tinha 2 filhos para serem puxados por alguém, né? Porque não tinha essa orientação. E minha filha, as novenas de Santa Luzia, que ela rezava e eu ia só para comer biscoito, entendeu? No meio da reza eu ia comer biscoito e o povo rezando para Santa Luzia para eu enxergar. E eu nem... E você lá, despreocupada, comendo seu biscoitinho. Fui lá no doutor Hilton Rocha, ele disse para minha mãe, a medicina ainda não faz milagre, o glaucoma é irreversível, seus filhos não vão enxergar, principalmente ela, porque meu irmão ainda tinha um resíduo visual, né? E tá, então, o doutor Hilton Rocha é uma pessoa maravilhosa, mas as respostas dele eram assim, buft. Né? Então a minha mãe saiu chorando, eu tinha 4 anos, eu me lembro como hoje, e que eu disse para mim mesma dentro de mim que eu ia ser uma pessoa feliz, eu já era, para que a minha mãe não ficasse triste, né? Nossa. E aí, com o tempo, ela foi aceitando mais, né? Não deixou de rezar as novenas de Santa Luzia todo dia 13 de dezembro. Eu tenho uma tia que reza uma novena muito bonita, né? E minha mãe ia lá em Formosa, né? Que a gente morava lá. Eu sou do tempo que reza, era cheio dos biscoitos, das coisas gostosas. Cheio das comidas. Cheio das reza comidas. E depois tinha Pois é, e aí o povo me pegava no meio da reza e me levava para comer. Olha, Santa Luzia falava assim, mas que menina abusada. Nem rezar. Vem pro texto para comer, Para comer, né? Pois é. Mas assim, e aí com o tempo, assim, a minha mãe foi levar a gente para Belo Horizonte, que é claro que ela não ficou só com a Santa, né? Ela foi buscar todos os recursos, né? E tinha o São Geraldo, e aí ela estava no hospital comigo e meu irmão, eu não sei se só com meu irmão, porque eu não me lembro desse episódio. Ela viu um rapaz, que o nome dele é José Cleuso, eu não sei se ele ainda está vivo, que eu inclusive o conheci, porque ele andava pelo Instituto São Rafael, e ela viu que esse rapaz era cego, que ele andava com uma bengala, e ela viu... Ele abriu o relógio que eu esqueci de trazer, que é um relógio Braille. Eu vi na internet. Você viu? Tem um Pois relógio Braille. Que a gente abre o relógio, passa o dedo e vê a hora. Né?
E aí, quando ela viu, ela o chamou e disse, me perdoe, não é curiosidade, eu tenho 2 filhos cegos, eles são crianças e eu quero saber como que você faz para estar aqui sozinho. E ele falou, aí ela chorou, né? Falou, eu tenho muita preocupação. Aí ele falou, a senhora não se preocupe, seus filhos vão ser pessoas normais dentro do possível, eles vão estudar, eles vão poder trabalhar, eles vão poder ter profissão. A senhora não pensa que eles estão fadados a ficar ali sendo puxados por alguém. Então, a partir desse momento, acendeu uma luz na vida da minha mãe. Sim. Aí, a partir daí, a minha mãe começou a ter outras perspectivas. Sim. Então, começou uma outra história. O que ela fez? Ela foi conhecer o Instituto São Rafael e o primeiro que foi meu irmão, depois fui eu, ela sofria, porque a gente ficava um semestre lá, né? Ela deixava, por exemplo, em fevereiro, buscava em julho, né? Junho, finalzinho de junho, porque era nas férias, porque eu sou a irmã mais moça de Matusalém, no tempo da gente, a gente fazia, as férias de julho eram longas, eram um mês. Vocês não alcançaram isso não, mas eu alcancei. As férias de julho... As férias são cortadas. Agora são recessozinho, né? Então, em julho era um mês. Aí, finalzinho de junho, se você estava tudo bem, já estava tudo certo, né? Aí era onde a mamãe buscava e levava de volta em agosto, né? Para ela foi um sofrimento muito grande, até que em 81, porque lá só tinha até a 8ª série. Meu irmão se formou, aí ela descobriu que tinha essa escola aqui, né? E que eu poderia estudar aqui dessa forma, perguntou se eu ficaria, e até por ela eu fiquei, né? Então, assim, vocês tinham me perguntado... E quando que você começou a usar a bengala? Você lembra a partir de que idade? 12 anos. 12 anos. Aí, concluindo, né, a questão de como... Aí a minha família, com o tempo, foi procurando se relacionar da melhor maneira possível. E aí eu comecei a andar só. Já né? com a bengala, Já né? com a bengala. E assim, a minha mãe, ela sabe que a gente anda só, mas ela fala, se eu estiver com vocês, parece que se tiver um buraco e eu não falar, vocês vão cair dentro. Aquela coisa. Como a gente de vez em quando se quebra mesmo, eu já quebrei a perna algumas vezes, porque realmente a cidade não tem estrutura nenhuma, nem para nenhuma pessoa com deficiência, né? Não tem para cadeirante, não tem para cego. Isso é né? verdade. Então, a gente de vez em quando se arrebenta, faz parte do nosso show. Aí, assim, existe uma preocupação, mas a minha mãe, a partir do momento que ela foi vendo que nós poderíamos fazer algo por nós, ela sempre procurou agir da seguinte forma: aquilo que nós poderíamos fazer, ela não fazia e não deixava que nossos irmãos fizessem. E aquilo que nós não poderíamos fazer, ela fazia e deixava que nossos irmãos fizessem. Então, ela é uma pessoa iluminada. Porque muitos pais, mesmo diante dessa informação, eles não se relacionam bem com isso. Você teve algum momento da sua vida uso do cão-guia ou não? Não me foi a adapto. bengala? Respeito, tá? Não vou entrar no mérito da questão aqui. Sim. Mas eu não me adapto. Eu, pra mim, acho complicado. Entendo. Até porque eu tenho medo de cachorro. Então... Já perdi mais, já perdi muito. Não tenho medo dos cães guias dos meus colegas, porque eles já me provaram que não são perigosos. Mas, assim, quando eles começam a brincar, a latir, que eles se encontram, eu me assusto. Eu morro de medo de cachorro. Pense na pessoa que tem medo de cachorro. Então, pra você mesmo, a bengala a bengala mesmo, pronto, acabou, não tem jeito. Como é você e o seu ambiente de trabalho, sua relação com as pessoas, como as pessoas te tratam? É uma relação boa. Eu sinto que existe, às vezes, assim, muita admiração e, às vezes, assim, às vezes a gente não é levado muito a sério em alguns momentos, mas aí a gente vai mostrando. Por exemplo, esse ano a direção está um pouco diferente, lá na escola que eu trabalho, e aí eles estão reformando e eu estava meio sem o que fazer. Aí eu fui pedir trabalho e eles começaram a me arranjar qualquer coisa que não era necessário. Só para poder, tipo assim, ocupar, tadinha né? da criança, né? E aí então existe um pouco isso daí. Mas, no geral, as pessoas vão convivendo comigo e elas vão vendo, pela minha própria postura, que elas não têm razão nenhuma para me tratar dessa forma. Então, a postura no seu trabalho... Ela é no geral, boa, mas existem alguns momentos, algumas discrepâncias, existe assim, por exemplo, as pessoas às vezes subestimam a gente. Você quer ver uma coisa? A gente foi assinar a folha de ponta esses dias e a gente voltou a trabalhar no dia 6, né? E aí, era para assinar 6, 7, 8. Então, como eu trabalho 40 horas, tem as duas colunas, a de cima e a de baixo.
Aí assinou 3 dias, aí vem mais um para a coluna de cima. Eu falei, tá errado. Nelly, minha irmã, eu tô vendo. Eu falei, Rosa, tá errado. Tem alguma coisa. Mas se eu tô vendo, criatura. A gente começou dia 4. Eu falei, a gente voltou a trabalhar no dia 6. Ah, mas então o Ailton tá errado, ele tinha que riscar. Eu falei, meu amor, você não sabe que a gente voltou a trabalhar no dia 6? Existem coisas para serem vistas e para serem percebidas. Ela estava gritando e eu falando nesse tom. Ela olhou e falou assim, tá bom, gente, a cega percebeu que estava tudo errado, todo mundo assinou a folha de ponto errada e teve que refazer. E fui eu que percebi, e as pessoas, um dia na cantina, me deram uma coisa, eu falei, isso aqui tá sujo. Eu trabalhava na cozinha. Isso aqui tá sujo. Mas eu enxergo, eu olhei, eu falei, isso aqui tá sujo. Quando ela olhou, falou, minha Nossa Senhora, tem um trem aqui no canto do prato, eu não vi. Eu falei, sabe por que o cego, ele não serve coisa em prato sujo para alguém? Porque ele vai, ele conhece, nem que ele lave o prato, ele lava o prato depois, mas ele vai, ele examina para poder servir a pessoa. Entendeu? Então, o que acontece? Aí teve uma época também que estava acontecendo uns trem lá no período que eu não trabalhava, que eu era só 30 horas, e a professora falou para os alunos na aula, na sala de aula, para eles terem paciência, porque tinha uma moça cega na cantina, por isso que os pratos estavam vindo daquela forma. E eu cheguei para ela e falei que eu poderia processá-la, porque ela estava dando uma informação mentirosa para os alunos, né? Mas eu deixei passar. Aí quando eu fui readaptada, eu saí da cozinha, aí aconteceu de novo. Aí eu peguei e falei para ela, cadê a ceguinha lá na cozinha? Porque ela falou bem assim para os alunos, vocês têm que ter paciência que tem uma ceguinha lá na cozinha, por isso que está acontecendo isso. O Estado coloca eles para trabalharem, para eles não ficarem no ostracismo, quer dizer, não é porque a gente é capaz, sabe? É para a gente não ficar no ostracismo e para ganhar um dinheirinho para dizer que está trabalhando. Porque seu doutor, uma esmola, um homem que é são, ou ele mata de vergonha ou vicia um cidadão. Então ele pensa que ele é são, então a gente vai fazer de conta que dá um trabalho para ele, ele finge que trabalha e ganha uma esmolinha. Então muita gente... Existe, isso dói, visão, mas existe essa visão. E aí eu cheguei para a turma que ela falou na época, e eu falei, eu queria dizer uma coisa. Não, foi antes do acontecimento, né, que eu cheguei para ela e ela ficou calada. Porque aí eu peguei e falei, e agora a ceguinha não está na cozinha. Por que esses pratos estão engordurados? Aí ela ficou... Porque toda vez que eu colocava, eu olhava, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí na época eu cheguei para a turma e falei, olha, a professora se equivocou, tá? Eu não trabalho, eu não coloco os pratos nesse período de vocês. Se eu colocasse, vocês jamais receberiam um prato engordurado. A turma em silêncio. Um prato engordurado para comer. Você sabe o que eles disseram? Em coro, a gente acredita em você. Então eu fiquei até surpresa, tanto que eu falei com os alunos. Respeito, né, dos alunos, que às vezes os alunos que são difíceis, que são isso, que são aquilo, e hoje em dia eles estão mais complicados mesmo, em função de uma gama de coisas, tiveram mais respeito e aceitação do que uma profissional, gente, uma educadora. Então, assim, a gente deveria ter, né? A gente passa por essas coisas e são um pouco difíceis, eu não vou mentir para vocês não. Mais difícil do que a cegueira em si são essas coisas. Sabe? Com isso tudo você se tornou uma pessoa resiliente, né? Acaba que, né, mas eu acho forte. porque quando acontecem as coisas na vida da pessoa, quando a pessoa tem os baixos, ou ela fica muito frágil, ou ela às vezes endurece. Eu escolhi um caminho assim. Eu sou forte, mas não sou dura. Porque eu sou uma pessoa cristã, eu tenho fé, eu tenho muito amor dentro do meu peito para dar, e eu detesto ser desagradável. Por outro lado, eu tenho um temperamento que Jesus toma de conta. Então, de vez em quando, assim, eu dou uma explodida e eu, calma. Aí eu chego para a pessoa e falo, olha, desculpa pelo jeito que eu te falei. Eu queria falar aquilo, mas não do jeito que eu te falei. Então, assim, eu trabalho muito por uma questão espiritual. Eu trabalho muito essa coisa do me colocar de forma que as pessoas me compreendam sem feri-las, né? Claro que nem sempre eu consigo, porque eu sou um ser humano. E essas coisas machucam muito a gente, sabe? Tá. Você disse que sua mãe sempre foi devota de Santa Luzia, então ela era católica fervorosa. Assim, na verdade... E a sua religião? Eu sou espírita. Na verdade, assim, a minha mãe, ela era uma católica fervorosa, assim, no sentido de acreditar em Deus. Na verdade, ela não era aquela pessoa... levava a gente à missa e tudo,
Mas eu aprendi muito lá no colégio que eu já fui extremamente católica. No colégio que eu estudava, os diretores eram de formação católica, então eles trabalhavam, tinha catequese, né? E tinham algumas pessoas até de outras religiões lá, mas eles tinham que fazer a catequese, nem que seja para estar ali, dentro da sala, era obrigado. Na época, né, eu estudei lá na década de 70, né? Então tinha essa coisa de ter que fazer a catequese, predominava, né, a religião católica, mas claro que as pessoas tinham direito a ter a crença delas, ninguém podia tirar isso das pessoas. Aí, por questões muito pessoais, eu conheci, por uma história linda de vida minha, por vários aspectos, eu conheci a doutrina espírita e cada vez eu me encontro mais dentro dela e é nela que eu me encontro. Você participa de algum projeto, de algum grupo, assim, para cegos, alguma instituição, assim? Eu já fiz parte até da diretoria da ABDV, que é a Associação Brasiliense de Deficientes Visuais que tem aqui, que é uma das, né? Hoje em dia eu tô meio afastada, mas assim, sempre tô. Hoje mesmo eu fui fazer uma reportagem para a TV Senado, porque como eu sou poetisa, eu tenho um livro de poesia chamado Páginas de Mim, já publicado, né? Nossa. Não sei onde está ele em tinta, se vocês quiserem até depois eu pego o livro lá e leio algum poema para vocês, se vocês quiserem, né? E assim, já tive até um poema trabalhado em sala de aula, né? Que é o poema que chama Ah, Se Eu Fosse Uma Pipa, né? E que isso me deixou muito feliz, eu me emocionei, porque Claro, trabalhar com as certeza. crianças, né? É o seu trabalho, Meu né? trabalho reconhecido. E tem alguns poetas cegos. Aí, ano passado fizeram um negócio assim, a Sociedade dos Poetas Cegos. Aí a gente foi pro Correio Brasiliense e tal. E hoje, por conta dessa Sociedade dos Poetas Cegos, eu fui chamada, né, para uma reportagem com a TV Senado no projeto Inclusão, que é um programa Inclusão da Solange Calmon, do qual eu já participei. Assim, vou entrar num coral, eu tô sempre no meio dos cegos, né? Porque eu tenho amigos cegos, naturalmente. Sim. Assim como eu tenho amigos que enxergam. Não, com certeza. Até pelo seu ambiente de trabalho, né, também. Eu acho que pela minha vida, né? Porque eu convivo com essas pessoas no decorrer, né, do meu dia a dia. Se você tivesse assumido... No meu trabalho não tem nenhuma pessoa cega, é só eu mesmo. Lá todo mundo enxerga, a única cega lá sou eu. Como é que foi a entrevista hoje lá na TV Senado? Foi muito tranquila, né? Perguntaram sobre o meu livro, como é que é escrever poesia, essa coisa toda. Né? Aí eu falei e foi assim. E qual a sua opinião em relação à questão escolar hoje para as pessoas que apresentam alguma dificuldade de ensino? Eu acho que está havendo uma melhora, uma procura, mas eu acho que ainda falta muito assim, a gente ser ouvido, mas assim, ser levado mais a sério. Porque hoje em dia o que está acontecendo? Aí o professor da sala de recursos, o professor do ensino especial, ele começa a falar sobre os PhDs, sobre os caras que estudaram, e que é assim, que é assado. Eu acho que eles têm que ser ouvidos. Ser ouvidos sim, porque naturalmente se eles estudaram, eles têm alguma informação para passar. Mas eu acho que a gente é o melhor PhD para as escolas ouvirem, prestarem atenção e aprenderem com a gente. Muitas vezes a gente vai dar uma informação e fala, não, porque o Vigogs, porque não sei quem falou, e aí o Vigogs sabe mais do que eu. Do que é você, né? Que não sei quem, não sei das quantas lá, sabe mais do cego do que o próprio cego. Então, assim, eu acho que é válido, mas é um instrumento a mais. Não pode fazer deles os instrumentos e nos deixar de lado. Porque nós podemos falar sobre nós somos a escola viva, porque nós estamos falando de nós mesmos, nós estamos mostrando o que nós fazemos. Assim, está começando a haver essa escuta, mas ela precisa ser mais, como é que eu vou dizer? Ser levada mais a sério. Sim. Você pode falar pra gente quais são os objetos que você usa no dia a dia para facilitar? No caso da sua locomoção, né? É a bengala, aí tem o celular. Eu vou mostrar pra vocês. Sim. Agora, hoje em dia, tem os computadores que falam, né? Os programas que falam. Isso facilitou muito a vida da gente. Olha, isso aqui é a bengala. Então, eu peguei uma pequenininha lá, que ela é mais para enfeite, deixei a outra lá. Tudo bem. Essa bengala não quer
Você não me pirraça não, filhinha, que você não pode comigo. Ó. Como que ela funciona? Eu vou andar aqui nessa casa e vocês vão ver. Sim. Se o João Pedro quiser filmar, tá, João Pedro? Fica à O Pedro vontade. tá dormindo. Ah, tá. Não, pode dormir, meu amor. Viram que ela mostrou a parede aqui? Aham. Sim. Ó, ela mostrou o sofá. Ó. A cadeira. A finalidade dela, vocês entenderam? Sim. Então, assim, como... Limitar o seu espaço Isso. e avisar. E aí, o que você faz? Você dá um passo e ela já vai adiantando para você dar o outro, entendeu? Então, ela te adianta, ela te mostra o que vai estar no caminho, você vai dar outro passo. Vai Não é desviar. 100%, tá? E ela detecta, ela é mais para detecção dos objetos que estão no chão, né? Então, assim, ela não é 100%. Ela como é que eu vou dizer? Mas ela é um grande recurso, né? E a gente utiliza muito a percepção sinestésica para andar, para perceber Os quando sons, acaba. né? Os sons, por exemplo, aqui eu sei que tem a parede, porque tá, a corrente de ar fechada me informa. Quando você está andando, por exemplo, no comércio, que você tem aqueles blocos de loja, quando eu morava na Asa Sul, era muito comum e ainda tem, né? Então você está andando, você está localizando, aí tem um bloco, entre um bloco e outro, aquela corrente de ar informando que não tem bloco. Aí você entra, aí tem a corrente de ar que é diferente da loja aberta. Você sente a corrente de ar da loja aberta. Então, nas aulas de locomoção ou de orientação e mobilidade, que são para você andar na rua, elas te dão, a gente trabalha com isso. Porque o professor que dá orientação e mobilidade para o cego, ele faz a aula de olhos fechados. Então, ele aprende a explorar a percepção sinestésica, porque a gente não vai usar só a bengala, a gente vai se valer de vários recursos, né? O barulho. O barulho, você está dentro de um ônibus, você analisa as curvas abertas, fechadas, os quebra-molas, quantos quebra-molas. Eu lembro uma época que tinha um quebra-mola, que ele tinha um estragãozinho, e a hora que o motorista passava fazia um movimento um pouco diferente, e depois dele, quando às vezes eu me distraía um pouco, depois dele vinha mais um quebra-mola e era a minha casa. Aí arrumaram, eu falei, mas quem mandou vocês arrumar os quebra-mola? É verdade, né? Que você já tinha aprendido. Uhum. Isso aqui é o soroban. Isso aqui, eu vou só mostrar para vocês, ó. Se você quer escrever o número 1, essa aqui, ó. O número 1 é só essa bolinha, aí o 2. Essas duas, 3, 4. Agora eu quero o 5. 5 é essa sozinha aqui. Ele é duro esse trem. Aí vem, ó, 6, 7, 8, 9. Agora eu quero o 10. Então eu venho aqui para a segunda, agora vem para a dezena, ó. Então 10, vem cá a bolinha, que você não quer vir. 20, ó, unidade, dezena, centena, aí vai. E aí é a mesma, entendeu? E aí é o mesmo sistema, se eu quero 50, se eu quero 50, né? 60, entendeu? É o mesmo sistema. À medida que eu vou, aí as operações já são mais complexas, não dá para mostrar aqui. Mas aqui você faz, porque o soroban, ele é um ábaco japonês, tá? Que o nome dele é soroban porque ele foi criado pelo Soroban Moraes. E eles utilizam esse ábaco para fazer conta lá no Japão, só que ele não tem esses eixos aqui prendendo. E nós temos, porque por a gente não enxergar, fica mais organizado. Então, você vê que tem o eixo prendendo cada sequência de bolinhas, né? Que vão compor as dezenas, que vai ser a unidade, dezena, centena. Então, que tem, né? E tem essa parte aqui para separar os números 5, né? Que fica ali. Mas você vê que aí o eixo continua aqui, né? Tem esses pontinhos aqui que vão medindo, ó. Você tem aqui, ó, unidade, dezena, centena, e pluf, mudou de classe. Aí você já vai unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aí vai, entendeu? Entendi. E nesse ábaco, você faz as 4 operações. Adição, multiplicação, adição, subtração, multiplicação, divisão. Você faz raiz quadrada, você faz fatoração, você faz um treino nesse trem aqui. E o seu celular? Eu vou mostrar pra você.
celular é 65. Você vê um celular comum aqui. Nós estamos com dificuldade que agora com esses toques clean, não dá para colocar esse programa da gente. Eles têm um Android que eles estão criando. Mas o celular que a gente usa, ele tem um programa falado. Como os computadores têm, né? Os computadores adaptados para nós, é um leitor sonoro de tela. Então, o que está escrito na tela, ele fala. Porque tem gente que pergunta se eu leio em braille no computador. Não tem como, né? Porque as coisas aparecem na tela. Sim. Então, é um programa que fala. E a gente tem um leitor de tela no celular. Eu abro, ele vai dizer vivo. Ele falou vivo, 1 de 6. Eu quero ver se eu tenho mensagem. Então, aperto aqui, que eu já sei que é aqui. Não tenho mensagens. Tá. Eu quero discar. Aqui são os números, certo? Eu quero discar, vou discar um número aqui. Uhum. Vou desligar, pronto. Só para mostrar. Então, ele fala, se eu discar errado, ele perguntou se eu quero bloquear teclas, eu falei que quero. Aí ele falou, sim, teclado bloqueado. Pronto, entendeu? Bloqueei. Entendi. Tá? Então, tudo que você lê, ele fala. Tá? É um programa que chama Talks. Então, e no computador a gente tem o JAWS, tem o DOSBox, tem alguns programas que a gente lê livro digitalizado. Isso, inclusive, começou na França, porque nem tudo dá para ter em braille, né? Os cinemas, no cinema em si, não. A gente tem... Quando a gente compra filme, a gente tem o recurso da audiodescrição, muito legal. Porque a gente assiste filme numa boa. Né? O Gonzaga, por exemplo, eu entendi o básico, mas sempre tem aquelas cenas que são muito visuais que a gente perde. Né? Os filmes espíritas, eu assisti todos. Quando você vai assistir com sistema de audiodescrição, você vê que tem umas cenas que você perde. No Gonzaga, por exemplo... Tem uma hora que o Luiz Gonzaga fala assim pra Helena, você não tem vergonha, não? E eu pensava que era por causa da discussão deles, mas não era. E eu não entendia, porque ele tinha falado, brigado com ela, saí, de repente ele voltava e falava pra ela, você não tem vergonha, não? Mas era... Aí uma amiga minha que assistiu falou, não, é porque ela queria ter filho e não engravidava, e ela botou uma barriga, né? Botou um travesseiro na barriga. E ficava andando pela casa com aquilo. E ele falou, você não tem vergonha disso, não, né? Que era dela ficar com aquele travesseiro na barriga. Então, assim, tem umas cenas que a gente perde, não tem como dizer que não. Mas, quando é uma língua que você fala, que você entende, o francês que eu tenho uma noção, muitas vezes eu consigo assistir filme. Você pega o básico, né? Pelo menos, assim, a história do filme, o teor, você pode perder uma coisa ou outra. Aqui na sua casa não tem nenhuma adaptação, né, pra você? Não precisa, assim, porque não tem essas coisas. Na verdade, a gente uma época colocou... Estava tentando colocar os números no micro-ondas. Ó, isso aqui é a reglete, ó. O que é isso? A reglete é para escrever em braille, ó. Ai, deixa eu ver. Vem cá. Aí, ô, Vanessa, porque é complicado, se você quiser trazer o negócio para filmar aqui. Acende, onde que acende essa luz? Ai, Jesus, peraí. Deixa eu Aqui, ver. eu acendo aqui, ó. Que aí você explica pra Vanessa. Pronto? Pronto. Ó. Então, isso aqui chama grade. Isso aqui é a tábua. O conjunto é reglete. Então, à medida que você vai escrevendo, preenchendo as 4 linhas, isso aqui é a linha, 2, 3, aí você vai mudando. Agora eu vou colocar o papel que você vai entender como é que... Ó. Tem reglete de vários modelos, tá? Essa aqui é uma... É a partir daqui que você escreve em braille. Em braille. Aí tem a máquina Pericles, que é uma máquina com 6 teclas, uma no meio para espaço, aí tem as alavanquinhas, por quê? Porque o braille ele é composto de 6 pontos, né? Sim. E então cada tecla corresponde a um ponto. Peraí, deixa eu ver. Agora aqui eu vou pegar um punção. Com isso aqui, a gente que é o punção, que é para escrever, que a gente fura o papel. Ah, tá. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui... O que eu escrevo? Escreve alguma coisa pra gente, assim, sobre essa entrevista. O que você tá achando dela? Vou escrever só assim, muito tranquilo, tá bom? Tá. Lembrar que acabou o trema, né? É. Muito tranquilo.
tá? Eu escrevi. Ainda tem essa questão dos acentos, Tem. né? Pra A você. gente tem, mas acento a gente tem. A letra acentuada ela é um outro conjunto de pontos. Porque, né? Aí, assim, por exemplo, se fosse um texto, eu fosse continuar, eu escrevi aqui, à medida que eu preenchia, eu ia mudando até chegar no final. Entendi. Tá? Agora, nós vamos ler. O que acontece? Eu escrevi. Ô, Neile, só pra te dizer que a Andressa tá com uma cara de felicidade aqui do meu lado, de assim, de impressionada. Ó, eu escrevi de um lado, por isso que o Djavan fala que é mais fácil aprender japonês em braille do que a outra dizer lá se decide ou não. Ó, muito tranquilo, tá aqui. Se quiser levar pra você de lembrança. Agora, você pode, a pessoa que enxerga, no geral, ela lê com o olho. Aí as pessoas gostam de fazer aquele Mas treinamento. é assim, eu com o olho eu não conseguiria entender. Não, mas aí elas têm que treinar. Aí tem modelos de regletes pra gente carregar na bolsa, pra escrever um telefone, uma coisa. Isso aqui é você coloca o papelzinho aqui portátil, dentro, escreve. né? E que ver, eu tenho 2. E o punção é o mesmo. Aí tem uns bloquinhos de papel, ó, que eu carrego. Ó, eu tenho 3, na verdade. Tem essa aqui que ela funciona também como assinador. Que o assinador é pra gente escrever o nome. Então a gente escreve aqui dentro, né? Isso. Tá? Então só pra vocês saberem. São sim. regletes diferentes, né? Que a gente tem pra usar. Naturalmente, a bolsinha de punção fica aqui dentro, que é mais tranquilo. Sim. Isso que eu carrego na bolsa. Tem um pra fora, Neile, o preto. É, tem esse aqui, ó. Ai, eu esqueci de você. E tem o reglete também. Não, a reglete eu levo depois. Que tá. ela não vai caber aqui dentro, né? Eu trouxe. Tá? Então, assim, mostrei o celular. O relógio você quer ver ou não precisa? Não precisa que você conhece, né? É, o relógio eu vi na internet Tá. como é. Aí tem o meu livro de poesia, se vocês quiserem. Sim, a gente quer Deixa eu mostrar, buscar, assim. deixa eu buscar Tá, uma eu- página de mim lá pra vocês. Aham. Eu, infelizmente,